Olá pessoal, bom dia a todos. Todo mundo me ouvindo? Ainda não. Certo. Confirmar com todo mundo se o áudio já está ok. Apenas a gravação em inglês. Olá pessoal, bom dia a todos. Todo mundo me ouvindo direitinho? Ou está acontecendo a gravação em inglês assim como ontem? Oi, bom dia a todos. Antes de iniciarmos, confirmar com vocês se está todo mundo me ouvindo ou se ainda está a gravação em inglês. Opa pessoal, beleza? Bom dia a todo mundo. Agora ficou ok, né? Certo. Vamos retirar aí essa gravaçãozinha no início, certo? Que aconteceu assim como ontem, essa introdução aí da ferramenta. Certo. Agora, tendo a confirmação aqui de todo mundo, então bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um treinamento da Software. Meu nome é Marcos e eu faço aí os treinamentos com vocês. Hoje abordaremos a montagem do catálogo de produtos e SKUs no RP. Então o roteiro de hoje ele vai ser dividido nos seguintes tópicos, todos com pausa para esclarecimento de dúvidas, assim como nos outros. Cadastrando meus produtos SKUs, como eu cadastro o código de barras, como cadastro um produto de grade, um produto de kit, um produto de serviço, e como eu cadastro as imagens dos produtos. Então, vamos lá. A primeira parte, cadastrando meus produtos SKUs. Dando sequência ao treinamento de categorias, agora nós entraremos em estoque, manutenção de estoque. A tela de manutenção de estoque é a principal tela de cadastro de produtos. Nessa parte tem praticamente todas as informações do produto principal. Nessa apresentação vamos abordar o cadastro pelo sistema, cadastro manual. Então, mais para frente estaremos vendo também via planilha, tá? Então, hoje eu vou focar o cadastro, cada um dos campos, até para a gente poder entender é, cada um, cada um dos campos a serem preenchidos e principalmente o que eu preciso cadastrar de informação para poder mandar para o meu e-commerce. Então visualizaremos aí todos os dados básicos. Certo. Manutenção de estoque. Vou colocar minha senha e marcar aqui o manter. Dessa forma eu não preciso digitar de novo. A tela de manutenção de estoque ela tem esse layout, onde a parte de cima são todos filtros para localizar os nossos produtos. Então eu posso vir aqui em categoria e filtrar uma categoria especificamente. Da mesma maneira, filtramos por fabricante, fornecedor, os subníveis, descrição, código de barras. Eu tenho aqui uma série de filtros. Uma dúvida que já aparece muito comum é que nós separamos fabricante e fornecedor. Então são dois cadastros. É possível ter um fabricante que também é um fornecedor. Nesse caso, precisamos cadastrá-los como fabricante e como fornecedor. Outro lembrete é que o fabricante é a marca do produto. Então essa é uma informação necessária para sincronizar esse produto com a plataforma. E o fornecedor visualizaremos já uma funcionalidade interessante para a compra de produtos.
Então, a primeira parte eu filtrei aqui uma série de produtos, filtrei pela categoria, e sempre que a gente visualiza a categoria nas telas do sistema, são as categorias do sistema, as categorias do RP. Conforme nós vimos ontem, o sistema ele trata duas categorias, a do RP e a árvore de categorias por e-commerce. As telas então de busca, relatórios, são sempre as categorias do sistema. Certo, nós temos então como abrir o detalhe dos produtos, basta clicar 2 vezes. Então nós temos todas as informações dos produtos para, enfim, editar, modificar ele direitinho. Vamos cadastrar um desde o início para visualizar então todos os campos. Certo, pessoal. Vocês acabaram de me avisar que o áudio cortou um pouquinho. Vão me avisando se cortou muita coisa, se eu puder, enfim, repetir aí algum detalhe que acabou sumindo. O que eu falei então até agora da Elana é que a tela ela tem os filtros. Todos os filtros do sistema eles trabalham com a categoria do RP, categoria do sistema. E eu abri aqui um produto clicando 2 vezes nele para, enfim, visualizar os detalhes. E quem tem aí o pleno acesso, conseguimos então editar todos os detalhes aqui do produto. Certo. Vou então iniciar um cadastro desde o início. Certo. Então, clica aqui em adicionar. Repara que ele abre a mesma tela dos detalhes. Então, eu crio um novo produto e eu edito esse produto com a mesma interface. A primeira coisa que eu faço então é escolher a categoria. Então, eu vou escolher a categoria acessórios. Conforme eu escolho, reparem que eu tenho como criar uma nova categoria ou editar a categoria. Então, se eu editar, ele abre a mesma tela que nós vimos lá na parte de categorias. Então, o sistema ele tem esse atalho, tem essa conversa entre as telas. Eu tenho um exemplo onde eu coloquei um código para a categoria. Esse aqui eu vou chamar de acessório celular. E aí o que acontece? Nós vimos também a parte aqui de taxas que é necessária. Esse código ele vai servir justamente para sugerir aqui no modelo o prefixo. Então, quando comentamos ontem sobre o código da categoria, ele tem essa função. Ele não obriga o produto a ter esse código, mas ele tem essa sugestão para você poder padronizar o seu código. Então nós temos aqui a categoria, temos o subnível da categoria. Então dentro de acessórios eu ainda tenho acessórios para celular, por exemplo. Podemos organizar dessa maneira. O modelo é o seu código de referência. Então é um código que não pode duplicar, é um código que facilita na busca do produto. Então nós temos o código de barras, que é uma coisa, e o modelo, então, que é referência. Inclusive essa nomenclatura referência ela é muito utilizada, inclusive no e-commerce. Então o código de referência faz jus ao campo de modelo. Então eu vou cadastrar, por exemplo, um carregador. Carregador enfim, do iPhone. Um exemplo qualquer aqui da minha cabeça. Então, o código de referência poderia ser carregador, iPhone. Então, um exemplo de um modelo, e é bastante interessante que vocês já pensem nesse modelo
com um padrão, enfim, para facilitar o atendimento, buscas futuras, certo? Então, nesse primeiro momento, modelo de inscrição, preenchemos em seguida aqui fabricante. Esse fabricante, então, é a marca do produto. Então, o cadastro aqui, por exemplo, de acordo com o que eu coloquei para vocês. Opa, não tenho aqui. Eu posso clicar aqui em novo, certo? Eu preencho aqui a descrição do fabricante. Então, somente a descrição é suficiente. Esse é um dado, pessoal, necessário para sincronizar para o e-commerce. É sempre bom lembrar isso. Dando sequência, NCM, esse é um dado necessário para emissão de nota fiscal eletrônica. Na nossa primeira apresentação, visualizamos a parte fiscal. Visualizamos que eu preciso ter os NCMs que eu trabalho e dentro do cadastro do NCM todas as alíquotas cadastradas. O cadastro fiscal, tudo ok, tudo direitinho. Na hora que eu cadastro o produto, eu simplesmente informo qual é o NCM e ele vai herdar todo aquele cadastro fiscal que nós vimos. Então, nós preparamos o cadastro fiscal para, então, associar ao produto. Então, é uma forma bem interessante de trabalhar. Caso a gente tenha aí futuramente produtos novos, eu preparo o NCM, preparo todas as alíquotas, depois eu faço a carga do meu produto. Certo. Horizontal e vertical. Eu vou falar daqui a pouquinho os produtos de cor e tamanho, tá? Vou começar aqui com um produto simples. Vou preencher aqui o meu preço de custo. Então, eu tenho o custo do meu produto e o preço de venda. Os outros campos, eles são determinados de acordo com outras operações no sistema. Então, conforme eu realizo uma ordem de compra, um recebimento de mercadoria, ele vai sempre mudar esse custo apontando o custo recente. Então, se eu passei a comprar esse produto por R$70, ele atualiza aqui para R$70. Da mesma maneira, ele realiza o cálculo de custo médio aqui embaixo. Então, vocês imaginem, recebi 10 carregadores por R$80, beleza? Depois vou receber mais 10 carregadores por 70. Então aqui ele vai atualizar para 70. Mas o valor real do meu estoque é que dessas 20 peças eu tenho metade. Eu comprei 80, metade eu comprei 70. Então o custo médio ele vai me informar 75 nesse caso. Então é importante a gente ter esses dados aqui logo no cadastro do produto. O preço de venda, conforme eu preenchi com vocês, eu tenho aqui como definir diretamente o preço de venda e eu posso definir também via markup. Se eu colocar, por exemplo, um markup de 100% e clicar em calcular, ele pega esse 100% e calcula em cima do custo. Dessa forma, ele define R$160. Então, esse markup, ele trabalha com o custo atual e ele também pode trabalhar como custo médio. Isso também é importante de vocês já pensarem que é uma configuração que a gente faz, tá? Eu posso apontar para o custo recente ou para o custo médio, caso a gente trabalhe então com atualização de preço de venda através do markup, que é o cálculo feito em cima do custo. Então essa primeira parte é importante a gente visualizar esse detalhe. Ainda nessa parte principal aqui, eu tenho também um campo de quantidade, onde nós podemos já salvar o produto, ele já fica prontinho para a gente, ou então eu posso aproveitar e colocar a quantidade. Então eu posso adicionar esse produto zerado, não tem problema, eu posso realizar esse cadastro, depois receber ele no módulo de compras, que é a forma certa de alimentar meu estoque. Ou então eu posso desde já realizar um inventário. Então, esse ajuste de quantidade é uma das maneiras de realizar esse controle de estoque. Então, vai ter um dia
um dia que nós visualizaremos só essa parte. Eu tenho estoque via planilha, eu tenho estoque também ajustando um produto pontual, especificamente outra vez. Então, para ilustrar esse exemplo, eu tenho aqui quantidade, ajustar, precisamos confirmar o canal conforme nós trabalharemos o estoque, então vocês têm a flexibilidade de trabalhar com estoque, cada canal com seu estoque. Às vezes acontece, eu tenho 20 peças na loja física e 20 peças na online. E eu posso definir um estoque só. Então está compartilhado. Aquele mesmo estoque eu vou debitar tanto do meu marketplace como do meu outro canal de venda, que é muito comum. Então, para o estoque compartilhado, sempre que realizarmos um ajuste de quantidade, prestar muita atenção se esse é o estoque correto. Vou colocar então aqui 10 peças e o motivo, ajuste de estoque. É muito importante preencher o motivo para o próprio controle de vocês. Eu tenho uma tela onde eu tenho todo o histórico de cada movimentação do produto. E é muito interessante para identificar se houve alguma falha, se ajustamos de maneira incorreta. Tudo então de alteração de estoque, venda, compra, ajuste, inventário, o sistema guarda essa informação para a gente. Então, muito importante preencher aqui o motivo. Clica aqui em OK. Na parte principal, então, eu tenho os valores, a descrição, o modelo. E antes de seguir para as outras informações, eu já vou verificar com vocês aí as possíveis dúvidas que já apareceu aqui para mim. Então, antes de dar sequência, tive aqui uma pergunta. A quantidade em estoque, ela pode ser subida junto com a planilha de cadastro? Sim. Então, a planilha de cadastro, que vocês realizam bem no iniciozinho, na etapa de implantação, ela pode ter quantidade já. E vai acontecer exatamente isso que aconteceu conforme eu ajustei. Você tem um cadastro do seu produto, já com a quantidade alimentada de acordo. Então, bastante interessante. Até aproveitar a pergunta do Fernando e já dar a dica de que na etapa de implantação, como é o caso de alguns dos participantes, verificar direitinho com o analista responsável pelo seu projeto essa questão do estoque compartilhado, centralizado. Qual vai ser o meu estoque? Eu vou ter vários canais, mas eu tenho um depósito só. Qual vai ser esse depósito? Ele vai ser um desses canais? Eu vou criar outro canal chamado depósito. É muito importante ter essa definição para a gente poder trabalhar de acordo com o que foi definido, com o que foi realizado o escopo direitinho. Certo? Eu tive uma outra pergunta aqui, onde nós temos um preço diferenciado de acordo com o e-commerce. Então, se nós podemos cadastrar dois preços e o mesmo produto. Então, nesse primeiro exemplo que nós visualizamos aqui, eu cadastrei um preço de venda e fim de papo. Mas olha, eu tenho um preço na B2W e um preço no Marketplace Cenova, um outro preço diferenciado. Então, esse preço de venda aqui, ele é um cadastro genérico. 160 para todos os meus canais. Caso eu defina um preço específico para aquele canal, olha, é tudo 160, só que na B2W eu vou colocar 150. Então, da mesma forma que nós clicamos aqui em quantidade, nós clicamos em preço e eu tenho aqui a parte de ajustar. Então, da mesma maneira que no estoque, eu consigo definir o preço de acordo com o meu canal. Então, esse preço vai valer somente para esse canal. Eu preciso, então, selecionar outro canal aqui em loja e cadastrar o preço desse outro canal, que também vai ficar diferente.
E vai ter um dia, um treinamento, onde nós vamos realizar toda essa parte de preço, certo? Então, por isso eu estou passando de uma forma mais superficial. Antes de sairmos dessa tela, mais uma dúvida. Como é definido a quantidade de estoque em caso de cross-dock? Para quem não está acostumado com esse tipo de nomenclatura, o cross-docking ele é um tipo de venda consignada, onde o meu estoque ele está com o fornecedor. Então, eu tenho um acordo, um contrato, enfim, onde eu realizo a venda, e assim que eu tenho essa venda, eu solicito a compra para o meu fornecedor, que pode entregar ao cliente ou para que eu possa repassar. Então, a quantidade de cross-docking, respondendo aí a questão do Valdinei, é muito comum colocar um exemplo de uma série de clientes que trabalham conosco, que a quantidade ela vai ficar zerada. Então, o controle da venda consignada, né, do cross-docking, o que acontece? A gente define no próprio e-commerce uma configuração que ela é muito comum ser chamada de estoque fornecedor ou doca fornecedor. Então, nós temos uma configuração lá na plataforma onde eu configuro o meu estoque principal e eu posso configurar para estoque fornecedor. Nesse caso, o produto, ele mesmo não tendo quantidade, ele é liberado para venda. O que acontece quando eu tenho uma venda desse produto, que não tem estoque, e vem para o RP? Isso nós vamos visualizar mais para frente na parte de vendas. Tá? O produto ele é sincronizado para a software. Na etapa de liberação do produto, eu tenho uma mensagem dizendo que eu não tenho quantidade para esse produto. Então ele trava o pedido ele se mantém no RP, eu crio uma ordem de compra no próprio RP para poder alimentar o estoque e repassar para o cliente. Então a forma mais comum que os clientes trabalham com o cross-docking é deixando sem quantidade mesmo. Eu vou no e-commerce, configuro como estoque fornecedor, para ele não criticar o estoque, para ele não impedir a venda, mesmo não tendo estoque. E para aqui no RP, o RP ele trava, olha, esse pedido aqui tem itens que não possui estoque. Aí nós realizamos uma compra e aí sim eu alimento o meu estoque para poder liberar esse pedido normalmente. Certo, Valdinei? Depois me confirma se foi esclarecido direitinho e eu vou aproveitar a sua dúvida para o treinamento de vendas também, onde a gente vai visualizar esses detalhes. Certo, uma outra questão aqui pra gente. Eu já tenho os modelos prontos. Gostaria de padronizar. Caso mude, pode dar algum problema. No caso dos modelos, se eu entendi aqui, eu tenho todos os modelos prontos, queria padronizar, então estamos pensando aqui em modificar os modelos. Não tem problema. Modelo, descrição, valor. Quando nós sincronizamos os itens, eles são sincronizados por um outro ID, que é um ID interno do sistema. Então não tem problema do produto acabar, enfim, se perdendo. Agora é muito importante, Alisson, aproveitando a sua dúvida, que um cadastro de um novo produto ou uma alteração de produto, ela sempre seja realizada no RP. A partir do momento em que liga a integração, a gente não pode mais realizar, enfim, as alterações, novo produto, essas coisas na plataforma. Sempre no RP e sincronizamos. Aí sim, não vai ter risco. Certo. Bem, mais questões aqui pra gente. Então, o preço o preço de o preço por também coloca na tela. Ah, sim, Delana. Então, essa parte aqui do preço alterar, ele na verdade é um atalho
para uma outra tela. A gente está em manutenção de estoque. Eu tenho uma tela de visualizar por loja, que lembra exatamente essa tela aqui. Então, bem observado, nós temos aqui o preço de e o preço por, que vamos abordar na semana que vem. Então, nós temos como realizar isso produto a produto e também em massa, que é o mais comum, né? Eu alimentar uma planilha com uma categoria inteira facilita muito mais aí o trabalho na hora de administrar, enfim, nossos preços promocionais. Então, bem observado aqui o preço de e o preço por. Nós vamos abordar então toda a precificação mais para frente. Certo. De acordo então com o que eu comentei sobre cross-dock, né? Então no e-commerce ele vai ter a quantidade que tem no fornecedor? Não vai ter. Esse controle do estoque do fornecedor, o e-commerce ele não recebe. Nem o e-commerce e nem um RP. Então a gente vai trabalhar com um produto sem quantidade, um produto, você imagina, um produto sob encomenda, digamos assim, onde toda vez que você vende, você solicita a compra. Então a gente não tem esse controle, né? Aqui no RP, se você resolver, por exemplo, criar um estoque, né? Estoque fornecedor, você vai precisar sempre estar alimentando esse estoque. Então, caso você queira trazer isso para o seu RP, essa operação você vai precisar sempre se preocupar em ficar transferindo, ficar atualizando esse estoque. Então, uma outra observação. Certo, Alisson pediu então para falar um pouquinho dessas outras despesas e frete. Então, as outras despesas e o frete, eles também fazem parte aí do preço de custo do meu produto. Então agora, por exemplo, eu cadastrei então um valor aqui entre as despesas de frete e o meu custo ele passa a ser 83. Então podemos cadastrar o valor do custo com tudo isso já embutido no valor, como é a forma mais comum, podemos separar também. É muito comum, Alisson, nós realizarmos esse cadastro em outra tela, na tela de recebimento de mercadorias. Então, essa informação nós preenchemos também em outra tela e vai ser alimentado aqui de acordo. Mas também temos a possibilidade de, já aqui na tela do produto, colocar a informação de outras despesas e frete. Certo, mais uma questão aqui para a gente. Foi dito que o sistema envia uma mensagem falando da ordem de compra caso o produto não tenha estoque. Tem algum lugar que poderíamos colocar quantidade mínima de estoque? Certo, fica... Deixa eu ver se eu entendi. Essa questão onde o sistema fala da ordem de compra é quando eu libero então o meu pedido. Vou liberar o pedido, eu preciso ter quantidade. Se eu não tenho, o sistema já me aponta, olha, não tem quantidade. Que é o caso do cross-docking que eu comentei. Então até aí beleza. Daí tem algum lugar que poderíamos colocar a quantidade mínima? Eu vou falar muito sobre isso, Amanda, na parte de configuração de ressuprimento. Então aqui mesmo nessa parte aqui, onde eu tenho, na verdade, um atalho para uma outra tela, eu configuro aqui um mínimo e máximo. Essa informação é muito importante porque o sistema ele usa de vários indicadores para sugerir compra. Então nós temos a função onde o sistema ele já sugere a quantidade dos produtos que você precisa comprar. Então essa dúvida, no caso do estoque, né, falando aí de suprimento, a gente vai falar com mais detalhes na parte de compras, se não me engano, na semana que vem já. Certo. Uma questão do Fernando, o valor diferenciado para e-commerce pode ser definido pela planilha? Sim, Fernando.
é a forma mais comum de se realizar. Eu não vou falar sobre ela hoje, tá? Mas a gente vai ver a parte aí de precificação e aí eu tenho várias dicas aí para facilitar essa parte aí de promoção para vocês. Beleza, mais uma questão para a gente. Na Vetex, um dos nossos parceiros, temos a opção de criar promoções com valores diferenciados de frete. Eu entendo dela, não sei do que você está falando. Lá nós temos uma campanha de frete. Então, essa configuração da Vetex, a gente pode realizar lá. Eu sei que tem essa campanha. Isso precisa ser realizado na Vetex e não precisa configurar nada no RP. Então, você tem um valor diferenciado para frete e nós vamos receber o pedido exatamente de acordo com como o cliente pagou, enfim. Então, essa campanha de frete da Vetex não precisa se preocupar. Falar R$ 100 do meu produto, R$ 20 de frete, de acordo com a campanha de frete. Da Vetex ficou R$ 5. Eu vou receber o pedido de R$ 100 com o valor diferenciado do frete a 5. Perfeito. Então, quanto a isso, não tem problema ser configurado lá na Vetex. Beleza, pessoal? Essa primeira parte, então, dando sequência, já gerou várias dúvidas. Agradecer aí a participação de todo mundo. Então, até o momento, temos a categoria, os subníveis, o modelo que é referência, descrição, o fabricante, que na verdade é o campo marca lá no e-commerce, o NCM, importante para emissão de nota, o preço de custo, que nós podemos aqui colocar outras despesas e frete, mas é mais comum isso ser considerado na tela de recebimento, certo? Ele já vem consolidado para cá o valor. E também aqui o preço de venda, que pode ser definido diretamente manualmente, direto nesse campo, ou via markup, onde eu calculo essa porcentagem em cima do valor de custo. Vimos também que eu posso salvar o produto dessa maneira, beleza, ou podemos já colocar uma quantidade. A parte aqui de preço e ajuste eu falei de uma maneira muito superficial, porque nós temos um dia só para falar de preço, onde eu tenho aqui algumas dicas. Dando sequência, a parte aqui de avançado. Eu tenho várias configurações que são muito pontuais, vai de negócio a negócio, então eu tenho lá pedir vendedor na hora da venda da loja física, eu controlar o vendedor que eu estou vendendo, enfim, balança para alguns produtos onde eu coloco peso ao invés de quantidade. Então tenho várias configurações pontuais. Focando no que é necessário para a gente mandar para o e-commerce, dentro de avançado fica aqui em medidas. Então esses dados eles também são obrigatórios. Essas medidas que eu preenchi são as medidas da caixa, ou seja, são as medidas utilizadas pela plataforma para realizar o cálculo do frete. Por esse motivo, sem esse dado, o produto ele nem ativa. Então também é necessário. E para subir as informações do produto, aí é o campo ao lado. Então o necessário, o obrigatório é esse primeiro aqui, senão a plataforma não consegue realizar o cálculo do frete. Observação sobre esses campos. Nós utilizamos aqui centímetros, que é o padrão. Entretanto, a parte aqui do peso, até utilizando o exemplo do Vetex, que o pessoal me perguntou, já fez essa comparação, lá é um outro medido, em gramas. Então, nesse caso, para colocar, seria mais ou menos dessa forma, porque se eu colocar 2 aqui, vira 2 quilos. Então, tem esse determinado cuidado aí
o pessoal da implantação comenta, né? Mas é sempre muito bom reforçar que o peso aqui é em quilos. Então, para colocar 200 gramas, por exemplo, a gente precisa ter o cuidado de preencher direitinho esse campo de peso, certo? Com relação aqui aos outros dados, centímetros realmente é o padrão universal, não tem problema, que é o mais utilizado aí, né, nas plataformas. Então, dentro de avançado, o principal é que a parte de medidas, focando no nosso tema de hoje, dando sequência. Além das medidas, eu tenho aqui a parte de informação fiscal, aqui embaixo da aba de compras. Aqui então ele repete a informação do NCM. Aqui eu tenho um atalho para aquela parte fiscal que nós vimos bem no primeiro treinamento. Então eu tenho um atalho caso eu precise dar uma verificada nas alíquotas sem precisar sair dessa tela e abrir o fiscal. E eu tenho um outro dado importante que é a parte de origem. Por padrão, reparem que o sistema já coloca como nacional, mas sendo uma mercadoria importada, precisamos alterar esse campo. Então é um dado importante também de visualizarmos aqui nessa tela. Bem, aproveitando aqui a parte de avançado, eu vou voltar aqui em informação de fornecedores para mostrar para vocês uma função. Essa função se refere à parte de compras, certo? E essa parte ela serve para cadastrar o código do fornecedor. Então, o código do meu produto é esse modelo aqui, sendo que o código do fornecedor é um produto que é um código que não tem nada a ver com o que eu pratico. Então, eu posso cadastrar o código do meu fornecedor e ter os dois disponíveis na hora que eu estiver recebendo a mercadoria. Quem utiliza código de barras é mais simples, porque o código de barras é do próprio produto. Beleza, mas produtos que não tem código, por exemplo, então é muito comum a empresa define um código para o produto, etiqueta esse produto, e o fornecedor ele tem um outro código que não tem nada a ver. Para esse caso, a gente pode adicionar aqui um código para o nosso controle. Então eu tenho aqui a quantidade mínima, o meu fornecedor. Vou pegar aqui algum exemplo. Clico aqui em adicionar na parte mais abaixo. Então eu tenho dessa maneira o código do meu produto, beleza? O código de barras que eu defini e o código do meu fornecedor. Então essa informação é uma informação que consta no sistema para a gente, o nosso controle interno, e vai ajudar muito a vocês na parte de compras, porque eu posso localizar o meu produto pelo meu código ou pelo código do meu fornecedor. Se o código do meu fornecedor for igual ao código que eu pratico, poxa, mais fácil ainda. Então, dessa maneira, eu nem preciso cadastrar o código aqui em fornecedor, não preciso, mas eu também posso cadastrar. Não tem perigo de dar erro, duplicar, enfim. Essa parte ela é um controle não só dos códigos que o fornecedor pratica, como também dos fornecedores que nós trabalhamos com esse produto aqui. Melhor falando, o produto nós trabalhamos com vários fornecedores. Então, mesmo não realizando esse cadastro manual, conforme eu recebo as mercadorias, o sistema ele já lista os fornecedores que nós realizamos o recebimento. E eu posso depois vir nessa tela, clicar em detalhe e adicionar o código do fornecedor. Então não tem problema. O código ou os códigos. Certo? Com relação a essa parte que nós vimos até então, né?
eu tive aqui algumas questões. O código do fornecedor e o da empresa pode ser o mesmo? Pode, não tem problema nenhum, não tem risco de dar erro nem se eu cadastrar o mesmo código aqui abaixo. Problema nenhum. Eu posso ter dois ou mais fornecedores, muito comum. Então eu tenho um cadastro de fornecedor com seu respectivo código, eu tenho um cadastro de um outro fornecedor que pode ter o mesmo código ou código diferente. Se for código de barras, né, vai ser a mesma coisa, mas não sendo tem outra coisa. E a tendência é que aconteça isso daqui. Eu tenho vários fornecedores, vou aproveitando os melhores preços e o sistema ele vai listando aqui o que eu cadastro manualmente e inclusive o que eu realizo na tela de recebimento. Nós ainda vamos ver. Então ele atualiza aqui o meu produto. Certo? Eu tive uma outra questão sobre a parte de peso. Então, essa parte aqui então, é a parte realizada para cálculo do frete. Certo? O questionamento é o peso da caixa soma ao peso do produto. Isso ele é realizado lá pela plataforma. Certo? Então, essa parte acontece esse somatório e nós já recebemos o valor já consolidado de acordo com o que foi feito no e-commerce. Então é importante ele ter esses dados justamente para o cálculo ele sair correto. Depois me confirma se esclareceu direitinho. Certo, tem um outro questionamento. Caso, se tivermos um produto que importamos e vendemos, mas também não temos na nossa importação. Deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho um produto, Fernando, depois confirma se eu entendi direitinho, onde é possível esse produto ele ser nacional e também importável. Bem, nesse caso, é importante que você separe esse cadastro, certo? Você pode colocar aqui o produto celular, Nokia nacional, celular Nokia importado, porque a configuração fiscal, tá, precisa ser de acordo. E isso, então, ele gera impacto, enfim, na hora de montar, realizar a emissão. Então é importante você separar os cadastros. Depois confirma se essa foi a dúvida aí, se eu entendi direitinho. Nessa parte de avançado, então nós visualizamos aqui a parte de medidas, como os principais itens, a parte fiscal também. Adicionalmente eu falei um pouquinho de fornecedores, nós vamos voltar a conversar sobre isso amanhã. Dando sequência à parte de e-commerce, onde eu tenho os dados específicos para integração. Então eu tenho aqui, por exemplo, como customizar o URL do produto, vai aparecer direitinho lá a URL, o vídeo de acordo com o que tem programado aí no seu layout, SBN, que é o código utilizado para livros. Os principais itens, então, nós temos aqui a parte de descrição, onde eu tenho a descrição do produto, a descrição longa, que é o nome complemento, falando então de VTEX. Essa parte de descrição, reparem que ela cita código em HTML. Então vocês podem copiar e colar diretamente aqui nessa parte, ou caso tenham em mãos o código, colhem aqui nessa primeira parte. Então podemos utilizar o código HTML aqui ou colar o HTML diretamente nessa outra parte para facilitar o trabalho de vocês. Nós temos alguns exemplos, né, já trabalhando com a gente, onde eu tenho um cliente que prefere colocar esse cadastro, manter esse cadastro no RP. E eu tenho também clientes que preferem realizar esse cadastro
diretamente na plataforma. Temos dois exemplos, né? Então, o que eu falo para vocês aqui é o seguinte: eu mantendo esse cadastro vazio, o sistema ele não interfere com o que já existe na plataforma. Então, eu já tenho um cadastro consolidado. Se eu não preencher nada, ele não faz nada. Se eu preencher alguma coisa, aí ele já reescreve. Então, essa é uma observação legal de falar para vocês. Realizei um cadastro no RP, o RP ele realiza essa sincronização. Então, o cadastro ele sempre sai do sistema e atualiza o e-commerce. Então, o cadastro do main-tail do RP, ele é o cadastro principal. Deixa ele vazio, ele não faz nada. Preenche alguma coisa, ele reescreve. Isso é um ponto muito importante. Isso vale para o campo de descrição curto e longo. Também vale, por exemplo, para a parte seguinte aqui, que são as palavras-chave meta tag. Da mesma maneira, eu posso colocar aqui no sistema e sincronizar. Perfeito. Já existe, eu não quero mexer, ou prefiro manter, eu simplesmente não faço nada. Né? Então, daí vai de acordo conforme vocês vão trabalhar. Uma grande vantagem de manter esses dados no sistema é que, corrigindo uma descrição, eu já disparo para todas as integrações que eu trabalho. Então, tem aí uma vantagem em deixar os dados todos centralizados. Mas entendemos que tem uma série de regras de negócio, conforme vocês preferem trabalhar. Da mesma maneira, a parte de imagens. Então, nós temos também aqui imagens, onde eu seleciono aqui na pasta. Eu tenho aqui, pegar uma imagem qualquer aqui, só para mostrar um exemplo. Então, eu tenho aqui os dois itens principais e as imagens adicionais aqui em outras. Então, dessa maneira, eu consigo realizar o cadastro das imagens, e aquilo que eu acabei de falar também vale para as imagens. Então, eu posso deixar isso centralizado no sistema e disparar as imagens, não cadastrando, eu não mexo no que já existe, sendo esse o caso. Também uma parte importante aí de comentar com vocês. Certo, pessoal? Antes de seguir, então, adiante, verificar as questões. Certo. A descrição longa. Podemos importar de um arquivo CSV? Sim. Então, na parte onde tem a importação da planilha, que eu ainda não abordei, né? Estou abordando só a parte de cadastro pelo sistema, nós podemos sim colocar descrição curta e longa. No caso da descrição longa, é o código que vai na planilha, certo? CSV. Da mesma forma, palavra-chave. Da mesma maneira, a imagem, seguimos isso daqui. Então, o endereço da imagem, link, no caso Dropbox, por exemplo. Então, nós colocamos justamente esse tipo de informação na planilha de produtos. Uma outra questão que apareceu aqui pra gente: qual o tipo de arquivo de imagem aceito e qual o tamanho máximo? Esse padrão ele é definido de acordo com o e-commerce, tá? Então, para te dar um exemplo de cabeça, a Vertex ela aceita 300k. Então, é uma medida comum que você vai visualizar aí. E aí tem os principais formatos, né? JPG, PNG, enfim. Então, falando em tamanho, né, e tipo, essa imagem, por exemplo, eu acredito que tenha mais, né? Então,
o limite, na verdade, que você precisa prestar atenção de acordo com as plataformas que você trabalha. Então é muito importante a gente ter isso alinhado direitinho. O limite, então, ele é definido pelos parceiros, certo? É, da sequência, então aqui, mas caso tenha ficado mais dúvidas, não esqueçam de estar colocando para gente esclarecendo. Falar um pouquinho então sobre código de barras. Então, seguindo aqui a parte de código de barras, a produto não tem, a gente precisa definir manualmente, ou tem os dois casos, né? Então, pedir a participação de vocês aí para a gente deixar mais dinâmico. Receber aqui nesse meio tempo uma questão, já eu esclareço, tá bem? Vou ficar aqui de olho. Opa, Delana, já eu respondo aí a sua questão. Certo. Mais alguém aí faltando selecionar a opção? Beleza, eu tenho então uma série de participantes que o código já está na embalagem, eu tenho alguns que não tem código, então nesse caso a gente precisa, enfim, definir o código e poder etiquetar esses produtos. E uma grande parte tem ambos os casos, que também é muito comum. Então a parte de código de barras, como é que funciona? Primeiro que aqui eu posso adicionar quantos códigos eu quiser. Então ele não tem um limite aparente. Se eu tenho, por exemplo, 2 códigos, ou de repente eu tenho um código no produto, um código na embalagem com 6, eu posso cadastrar aqui, né? Então eu clico aqui em adicionar, e assim que eu clico em adicionar, eu bipo o produto. Então, bipo ele direitinho aqui e dou um OK. Prontinho, feito. E esse produto ele não tem código de barras. Então, nesse caso, a gente precisa adicionar e definir aqui um código para esse produto. Então, o sistema ele trabalha com ambos os casos. Quando nós cadastramos um código de barras no produto, ele facilita na hora da conferência, na hora de receber a mercadoria. Então, facilita muito a nossa vida. Não tendo esse código de barras e definindo aqui de acordo com o que eu fiz, eu posso, assim como o código de barras que já existe no produto, eu posso utilizar esse código para várias telas do sistema. Então eu recomendo que vocês, né, para esses produtos onde não tem código, a gente possa definir um código para estar facilitando o nosso trabalho. Bem, além do campo de código de barra, aparece aqui também um campo de quantidade. Esse quantidade eu nem preenchi. Ele considera unitário. Então eu bipo o produto e ele bipa uma peça. Se eu, por um acaso, colocar 6 peças aqui nesse código, toda vez que eu bipar esse código, ele vai bipar 6 de uma vez. Então dessa maneira eu posso ter um código unitário e um código para várias peças. Só um detalhe sobre isso, pessoal, é que essa parte aqui, ela serve mais para o caso da venda manual, onde eu vou bipar o produto, vão aparecer vários. Já no e-commerce, como a quantidade é definida no próprio e-commerce, já recebemos pronto, se eu na conferência bipar utilizando esse código, por exemplo, ele vai bipar 6 de uma vez.
né? Então isso aqui de repente é mais comum. Enfim, em venda manual, por exemplo, em televendas, loja física, também é muito comum. Bem, então tem aqui a parte da quantidade, a parte do código, e o código que eu definir, eu posso imprimir esse código, clicar aqui em imprimir, e aí confirmar aqui no imprimir. Essa parte ela é customizável, então podemos, enfim, considerar as informações, ou eu não quero trabalhar com preço na etiqueta, ou enfim, somente a descrição do modelo, esse layout alterável. Vocês podem então sempre abrir um chamado na nossa central de atendimento, caso precise ser definido um layout para as etiquetas. Aqui na parte do imprimir, nós podemos definir dois layouts. Então, de acordo conforme preparamos para vocês, eu posso emitir um código de barras, uma etiqueta, e eu posso ter uma outra etiqueta para mostrar um pouco maior, informações. Então é possível configurar os dois padrões, e aqui eu posso selecionar quais os padrões eu vou utilizar. Então também é muito comum para venda em loja física. Certo? Verificar então as dúvidas de vocês. A Dalana ela tinha perguntado sobre a parte de especificação. Então, voltando um pouquinho aqui no e-commerce, eu tenho aqui a aba de especificação. Essa aba ela serve especificamente para o parceiro Vtex, certo? Então a Vtex ela tem a parte dos filtros, que é a especificação. E aqui, Dalana, nós podemos cadastrar o nome da especificação e o valor. Para ilustrar um exemplo, eu vou adicionar aqui o nome da especificação cor e o valor preto. Então esses filtros aqui, eles precisam ser criados na Vtex, tá? Então a criação deles é feita lá na plataforma, e aqui nós preenchemos para associar a especificação do SKU. É aquele flagzinho que nós marcamos lá na Vtex mesmo, tá? Então nós podemos marcar preenchendo esse dado aqui. Uma observação muito importante é que esses valores eles diferenciam maiúsculo de minúsculo. Então é muito importante preencher igualzinho com o que foi definido na Vtex. Primeiro maiúsculo, resto minúsculo, tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Precisa verificar direitinho. Depois me confirma se foi direitinho. Certo. O código de barras vai ser inserido produto a produto ou pode ser importado. O código de barra nós podemos aproveitar e preencher na planilha. Então tem essa parte aí para facilitar a gente. Mas isso a gente falando de carga de produtos. E depois que os produtos já foram importados, a gente pode inserir também via planilha, certo? Aí que eu ainda não falei de planilha, mas podemos realizar essa alteração em massa também. Certo, uma outra questão. Como é cadastrado no código de barras coletivo, por exemplo, caixa com 12? Nesse caso, nós preenchemos nesse campo aqui de quantidade. Se eu preencho 12 aqui para esse código, então toda vez que eu bipo esse código, bipa 12 de uma vez só. Beleza, não tem como o sistema gerar automaticamente código de barras? Sim, Fernando. Nós temos uma configuração, é uma configuração que vale global, né? Então todo o seu sistema ele vai passar a toda vez que você cadastra um novo produto, ele já preenche o código de barra sozinho. Então nós temos essa confirmação, nós temos essa configuração sim, certo? A gente define no sistema de acordo com as suas regras de negócio. Temos algum recurso dentro do sistema para gerar esses códigos sempre na criação.
então uma configuração onde eu marco no sistema gerar códigos, que o sistema passa a gerar toda vez que eu crio um produto. Sarita e Fernando. Depois eu volto a conversar com vocês, caso, enfim, vocês queiram habilitar essa configuração que eu citei para o sistema passar a criar sozinho os códigos. É possível subir especificação por planilha? Sim. Então, da mesma forma que eu cadastrei manualmente, temos também importação via planilha. Lembrando, Lana, que é especificamente para o parceiro Vtex. Beleza. Feito isso, nós preenchemos os principais campos para conseguir sincronizar o produto para o e-commerce. Eu vou voltar aqui em avançado e eu vou tirar um campo de medida de propósito, porque eu quero mostrar para vocês daqui a pouquinho uma tela que me avisa quando está faltando alguma coisa para eu poder liberar esse produto para o e-commerce. Então tirei a altura aqui de propósito para a gente visualizar uma tela que mostra, que faz essa crítica para a gente. Realizado o cadastro do produto com os principais campos, eu clico então em salvar. Ali passou a aparecer aqui pra gente. Aqui meu produto. Em qualquer momento eu posso clicar 2 vezes para realizar as alterações. E esse produto, assim que eu cadastro ele está disponível, enfim, para realizar a integração, mas eu preciso ainda realizar uma configuração. Eu venho aqui no canto em e-commerce. Lembra que nós falamos dessa tela ontem, lá na parte de categorias? Ela é um atalho, ela era um botão assim que nós definimos a árvore. Então eu pego aqui e coloco o meu canal. Pronto. Esse daqui eu tenho uma série aqui de itens na árvore. Então aqui, por exemplo, eu tenho a árvore dos meus produtos. Vou filtrar aqui pela minha categoria. E daqui o produto que eu acabei de cadastrar logo abaixo. Nós cadastramos um produto, ele está disponível para integrar todos os canais. Mas nós definimos qual canal esse produto ele vai e qual ele não vai. Então a forma da gente definir é justamente associando a categoria e-commerce. Então do jeito que eu acabei de cadastrar, ele não vai ser sincronizado com nenhum canal. Eu preciso então selecionar a loja e associar o produto à sua respectiva categoria para poder, enfim, sincronizar esse produto. Reparem que ele está aqui em vermelho, altura sem informação. Então essa tela que eu queria mostrar para vocês, que realiza essa crítica. Então olha, Marcos, você fez um cadastro, mas está faltando aqui a altura. Portanto, ele não vai ser ativado. Nada feito. Se eu vou então para a parte do e-commerce hub e tento sincronizar esse produto, eu não consigo sincronizar. Na verdade, esse produto ele nem aparece, porque eu não tenho ele com a altura cadastrada. Então eu marco aqui o produto, clico aqui em modelo. Assim eu não preciso sair da tela para poder voltar. Preencho a informação que ficou faltando, aí sim ele volta ao normal. De acordo com o que nós vimos ontem, eu tenho os produtos em azul, significa que já estão associados, e os produtos que estão em preto, eles não estão associados a essa loja que eu estou trabalhando aqui. Então tem esse detalhe. Então, aqui, marco o produto, coloco aqui em acessório celular e importar. Prontinho. Esse foi então o nosso primeiro exemplo de um produto simples. Agora nós vamos verificar produtos com variação de cor e tamanho.
Antes então de partir para esse próximo exemplo, mais uma olhadinha aqui nas dúvidas de vocês. Certo. A Softvar faz conversão via API dos meus produtos, via CSV, para a planilha do sistema de vocês. Poxa, Marcelo, eu não entendi. Eu não entendi a sua questão. Se faz a conversão via API dos meus produtos via CSV. Depois só me explica direitinho que eu não entendi direito. Se vocês adaptam a minha planilha de produtos já existentes. Marcelo, não sei se foi esse o questionamento. Nós temos a planilha padrão conforme a parte de implantação ela entrega sempre para os clientes. Então nós pegamos a planilha, enfim, do nosso cadastro e nós vamos só preenchendo de acordo então com a nossa planilha padrão. Eu recomendo que você sempre baseie pela nossa padrão, justamente para você não se perder conforme os campos, para não acabar indo uma informação para o campo errado. Depois só me confirma para eu poder esclarecer melhor se foi, enfim, isso que eu te respondi. Bem, uma outra pergunta aqui pra gente. Já aconteceu comigo, na hora de sincronizar, aparece informação de nenhum campo de nome ou texto, tamanho encontrado. Certo, Dailana. Então, na hora de sincronizar, aparece informação de nenhum campo de nome ou texto, tamanho de roupa. Isso na hora de sincronizar o produto. Ah, entendi. Agora que eu entendi. Na hora que sincroniza ele apareceu esse erro, sendo que nessa parte da associação ele não apareceu. Campo de nome, o texto, tamanho de roupa. Esse produto, eu acredito então que é um produto que tem variação e ele enfim, não tinha um campo. Bem, depois eu vou só pedir para relatar isso melhor, tá? Porque aí, sendo o caso dela, né, a gente abre até um chamado para verificar direitinho, enfim, que essa informação que não estava constando, ele só criticou, enfim, no final, ou se, enfim, para a gente avaliar direitinho essa informação que ficou faltando, né? E ainda assim você conseguiu salvar o produto. Bem, vou mostrar para vocês a parte então de produto de grade. Bem, clicamos aqui em adicionar conforme fizemos com o produto ainda há pouquinho. Vou selecionar aqui a categoria de acessórios também. Escolher aqui o meu NCM. Dessa vez eu vou carregar em colocar aqui então a cordão. Cadastrar então um cordãozinho, pulseira. Dessa vez eu vou realizar um exemplo de um produto com várias cores. Então cadastrar aqui o modelo também. Um exemplo de valor de custo, venda. Até o momento eu fiz o cadastro muito parecido com o que nós acabamos de realizar juntos. Sendo que aqui no tipo eu vou mudar o tipo para grade.
Então repara que a tela ela já modifica um pouquinho e já resume os tabuladores. Então eu tenho somente tabulador avançado, e-commerce grade, e os meus produtos, os meus SKUs, eles ficam todos cadastrados aqui nessa parte de grade. Então eu venho aqui em vertical e eu vou definir todas as cores que eu vou trabalhar. Então eu tenho lá branco, preto. Vou cadastrar mais um exemplo aqui, azul. E o meu código AZ. O código ele pode ser tanto um número quanto letra. Ele só tem um tamanho limitado, certo? Então eu tenho aqui 3 caracteres para o código. E esse código ele vai servir na construção do SKU, onde eu vou ter o meu modelo mais o código. Então a referência desse meu cordão azul ele vai ser CIP7AZ. Então ele constrói a referência dessa maneira. Da mesma forma, na descrição eu vou ter o cordão azul. Então ele junta as descrições e junta os modelos. Então daí a importância de se definir o código e definir a descrição também. Certo? Da mesma maneira, eu tenho aqui no horizontal os diferentes tamanhos. Então eu cadastrei aqui, por exemplo, grande, médio e pequeno. Eu posso clicar aqui no update para editar. E da mesma maneira, eu posso clicar aqui em novo e realizar um novo cadastro também. Pessoal, o primeiro detalhe é que aqui o vertical ele sugere cor e o horizontal ele sugere tamanho. Mas a lógica de funcionamento seria coluna por linha. Então, no vertical eu posso ter cores e posso ter estampas, por exemplo. Então, estampa Marvel, estampa Kids, Star Wars, enfim. Então, o vertical ele tem essas diferentes aplicações. Da mesma maneira, horizontal, em determinado eu vou ter PMG, eu vou ter 40, 38 para calçados, assim por diante. Então não tem problema cadastrar diferentes grupos de tamanhos aqui no horizontal. Então essa parte do PMG e diferentes cores é só para ilustrar esse exemplo. Assim que nós cadastramos os padrões aqui em vertical e horizontal, definimos aqui em matriz todas as variações desse produto que eu estou criando. Então eu vou ter lá pequeno, médio, grande. Eu vou ter lá branco e preto, por exemplo. Dessa maneira, quando eu clico em salvar, ele define todos os meus SKUs. Então o que eu vou vender, o que eu vou trabalhar efetivamente, serão esses 6 SKUs aqui. Então esse produto aqui que nós cadastramos, ele é como se fosse um agrupador. Ele é um produto principal, um produto pai, onde o que eu efetivamente vou vender serão as minhas variações, os filhos, digamos assim. E para visualizarmos os detalhes desses produtos, é só clicar 2 vezes, ele já abre os detalhes para mim. Então, por exemplo, o pequeno ele vai ter um preço diferente do grande. Eu preciso então abrir item a item para poder editar os campos. Ah, Marcos, beleza, o preço ele pode até ser diferente, mas eu tenho uma série de campos que são iguais. Eu preciso então abrir um a um para ficar editando? Não. Por exemplo, a parte de marca, né, do fabricante, vai ser o mesmo para todo mundo. De repente, a parte de descrição também vai ser o mesmo. Então, eu posso preencher aqui no produto pai e eu clico aqui em atualizar grade. Né? Deixa eu salvar aqui o produto que deu uma falhazinha na conexão. Abrir aqui de novo.
Prontinho. Então, a parte de fabricante, eu posso clicar em atualizar grade e selecionar aqui fabricante. Dessa maneira, eu faço aí toda a atualização para esses SKUs. Os SKUs desse produto aqui somente. E aí, a descrição, por exemplo, sendo uma descrição igual, eu posso considerar então para todo mundo. Da mesma forma, as imagens, que pode ser a mesma coisa. Enfim, então tenho como replicar uma série de informações. Então, teste, atualizar a descrição dos filhos e agora sim vai estar direitinho conforme eu fiz. Então essa parte de grade ela tem esse facilitador. Os tabuladores eles são resumidos, sendo que tudo que eu tenho aqui nos tabuladores eu posso multiplicar para os SKUs aqui do meu produto. Correto? E na hora de realizar a sincronização, aí eu vou sincronizar sempre pelos SKUs. Então esse produto pai, esse agrupador, ele é um item do sistema. Da mesma maneira que eu clico aqui 2 vezes e visualizo os detalhes dos itens, eu posso marcar atualizar a quantidade para quando clicar 2 vezes ele abrir a tela de ajuste de saldo. Então isso também facilita para não precisar abrir o produto, selecionar a quantidade e ajuste. Então eu já atualizo direto por aqui. Mas ele sempre abre essa janelinha para a gente ter certeza que a edição está sendo feita no estoque correto e também o motivo para a nossa auditoria de saldo que o sistema possui. Beleza. Esclareci então conforme aí a participação de vocês. Beleza. Então eu tive aqui uma questão. Eu tenho uma série de produtos cadastrados e eu preciso adaptar a minha planilha ao modelo padrão de vocês, ou vocês vão fazer esse serviço. Bem, essa parte, Marcelo, ela precisa ser alinhada direitinho com a implantação. Eu acredito que seja esse o caso, certo? Então eu não sei como é que a equipe está trabalhando essa parte contigo. Eu posso, assim que terminar a apresentação, né, conversar com o time, pedir para te auxiliar nessa parte aí de importação, todos esses produtos, se vai converter, se não vai converter. O que eu tenho, assim, até considerando a parte do treinamento, né, é que nós temos a planilha padrão. O ideal é a gente pegar os dados, trazer para a planilha, até porque a planilha ela tem os dados certinho da importação, tá? Aí não tem risco de se perder e dado incorreto. Mas isso que você está me passando, eu vou estar repassando para o time, tá? Eu não sei como o pessoal eles estão trabalhando aí no seu projeto. Então eu vou pegar esse feedback e repassar para a equipe, certo? Então essa parte aí de adaptar a planilha, que nesse caso já não é comum. As alterações da grade, ela pode ser feita através da planilha com os produtos? Pode sim, Amanda. A parte de grade, ela tem algumas diferenças na planilha, né? Então eu vou precisar comentar com vocês os detalhes dessa planilha de produtos. A gente vai ter um dia para isso, tá? Então, produto de grade, eu tenho um campo a mais que eu preciso preencher lá, o tipo G de grade. O modelo tem que ser igual para completar com as variações. Então, tem outras particularidades, mas sim, as alterações podem ser feitas também via planilha para produtos de grade, sem problema.
Se eu cadastrar um produto com grade, é possível alterar ele para normal? Bem, Valdinei, é possível sim. E eu vou até te mostrar como fazer isso agora. Né? E com relação à parte do Marcelo que a gente estava vendo, a gente conversa direitinho para estar, enfim, alinhando toda essa questão aí que ficou em aberto. Então, eu tenho um produto de grade, um produto grande, eu preciso remover esse produto. E agora? Da mesma maneira, eu tenho um produto simples e acabei cadastrando errado. Esse produto, na verdade, era para ele constar na variação. Né? Então, eu posso ter essas questões que, apesar de não serem tão comuns, o sistema pode tratar isso para vocês. Então, por exemplo, eu vou retirar o grande de linha. Né? Então, eu vou passar a trabalhar só com pequeno e médio. Né? Então, nesse caso, eu clico aqui em remover grade. Clicando aqui em remover grade, eu tenho todos os itens, certo? E eu vou deixar marcado aqueles que eu quero remover. Eu vou ordenar aqui, então, por tamanho. E eu vou remover os meus itens de tamanho grande. Então, clico em remover. O que vai acontecer? Esses produtos eles vão passar a ser produtos simples. E aí sim, eu posso pegar esse simples e remover, jogar ele na lixeira. Né? Então, tem certeza que desejo transformar esses produtos em produtos do tipo normal, que é o simples? Então, fecho, salvo aqui direitinho. Quando eu abrir de volta, ele já vai ter atualizado. Então, assim que você salva, tá? Ele aparece ali o grande, mas salva o produto para confirmar essa alteração. E aí sim você abre de novo só para ter certeza. Então, tá aqui o pequeno e o médio. Os dois itens branco e preto grande, eles foram transformados em produtos simples. A gente vai pegar esses produtos e jogar esses itens na lixeira, enfim, ou trabalhar esses produtos conforme simplesmente. Né? Da mesma forma que eu removi, né, eu posso também incluir. Então, deixa eu fechar aqui o item. Eu cliquei aqui em ir para ele trazer os outros itens, então eu tenho aqui aquilo que eu acabei de remover. Para realizar o caminho inverso, eu abro o produto e eu preciso preencher aqui a parte do horizontal e vertical. Então essa parte ela precisa estar preenchida para eu poder devolver o SKU, né, a grade de itens dele. Então eu posso remover, eu posso incluir esse produto, eu posso fazer um teste também com um produto que não tem nada a ver. Esse carregador que eu cadastrei ainda há pouco, se eu quiser também incluir, eu preciso colocar aqui, horizontal e vertical. Porque isso garante que ele habilite para mim a opção de retornar esse item também. Então, olha, aqui no meu carregador eu preenchi as variações para abrir ali na grade para mim. E os itens que eu removi já tem cadastrado. Então agora eu vou no meu item principal, venho aqui em grade, vou importar os itens e eu vou clicar aqui em buscar. Então vão aparecer aqui os meus itens. É claro que a gente pode utilizar os filtros para facilitar bem mais aí a nossa vida, buscar só o que for referente a esse produto que nós estamos vendo. E é só eu clicar aqui nas cores que eu quero inserir no produto. Esses outros aqui, se eu marcar, ele vai importar? Não vai importar. Mesmo marcado, ele não vai trazer os itens, por quê? Porque eu não defini as variações deles. Então é necessário que as variações estejam definidas. E aí sim eu pego esse item avulso e transformo ele em grade, né, aqui no meu item. Deixa eu salvar então da mesma maneira que eu fiz antes.
e está lá o meu item de volta. Então essa aqui é a condição, certo? Então, tanto remover o item, quanto incluir o item. Beleza. Mais uma pergunta aqui. Se eu importar os produtos para o produto pai errado e fechar a janela, tem como encontrar posteriormente para qual pai encontrei? Sim, claro. Então, essa tela de manutenção do estoque, ela é uma tela que filtra sempre o produto pai. Mas eu tenho uma tela que eu vou visualizar por loja, onde eu filtro SKU a SKU. Então isso fica melhor exibido nessa outra tela. Porque aqui não tem as variações, né? Por isso a sua questão. Nós conseguimos encontrar sim. É simples. Para transformar a opção vertical e horizontal são obrigatórios ou posso escolher apenas a horizontal? Pode escolher só horizontal, pode escolher só vertical. Perfeito, sem problemas. Você imagina que você deve escolher a variação que corresponde ao seu item principal de grade para ele poder habilitar a importação. Da mesma maneira, se eu cadastrei aqui esse carregador vermelho e outro carregador amarelo, eu posso transformar os dois em grade. Como é que eu faço isso? Eu cadastro um terceiro item, pai, e importo os dois avulsos que eu cadastrei, né, sozinhos. Então, o sistema ele dá essa flexibilidade. Se eu tenho esse produto e eu quero que esse produto seja um item de grade, mas um produto novo, sem ser esse daqui, eu cadastro um novo item de grade, defino as variações e depois eu só importo, sem problemas. Então, eu posso fazer isso para um produto que já existe, que foi o que nós vimos aqui, também um produto que tem avulso, mas nem existe as variações. Certo, pessoal? Beleza. Voltando aqui, além do produto de grade, nós temos também um produto de kit. Né? Pedir a participação de vocês mais uma vez. Quantos de vocês têm o kit? Ou estão avaliando a possibilidade de ter o kit? De repente, não tem nesse momento, vai ter daqui a pouquinho, ou não, eu não trabalho mesmo, isso não faz parte do meu negócio. Legal, pessoal, uma boa parte trabalha com kit. Bem interessante. Primeiro detalhe sobre o item de kit é que ele precisa ser feito no sistema, certo? Então, estamos falando até então sobre produtos simples e produtos de grade, que nós abrimos aí uma série de detalhes. Beleza. Isso tudo eu faço aí via planilha também. Só que o kit ele precisa ser feito no sistema. Beleza, pessoal? Mais alguém para participar? Fechar aqui a enquete para poder voltar minha tela aí para vocês. Beleza. Voltando então, nós visualizamos um produto simples e grade, certo? O item de kit, estava comentando com vocês que precisa ser feito via sistema, realmente, certo? E aí nós vamos fazer um exemplo aqui desde o início. Certo, conforme fizemos ainda há pouquinho, vou cadastrar aqui a minha categoria, vou cadastrar aqui o meu item de kit para celular
Então, a interface, ela funciona da mesma maneira conforme os outros itens. Eu tenho lá fabricante, modelo, descrição. Beleza, Marcos, mas olha, o preço de custo, ele, ele vai depender dos kits, dos produtos que vão compor esse kit. Da mesma maneira o preço de vendas, da mesma maneira o NCM, porque na hora de faturar, eu faturo os itens, né? Então eu preenchi esses valores também para mostrar para vocês que o sistema ele realiza essa atualização, certo? Então, o importante, assim que nós cadastramos um item de kit, é mudar aqui o tipo de normal para kit. Da mesma forma, então, que o item de grade, eu mudo aqui o kit, ele já modifica um pouquinho a tela para gente. Aí eu vou clicar aqui na seta para ele jogar lá no último tabulador sexta. Beleza. Aqui na sexta, nós vamos incluir os itens que compõem o kit. Então, vou clicar aqui na lupa, escolher os itens de exemplo que fizemos juntos. Eu vou colocar, então, primeiro eu vou colocar um carregador. E esse carregador ele custa 160. Certo? Só que aqui no kit, ele vai sair um pouquinho mais em conta. Ele vai sair 155. Daí eu clico aqui em adicionar. E eu vou escolher também um cordão. Então vai ser um kit de carregador e cordão. O cordão ele custa 30, sendo que o cordão ele vai ficar R$30 mesmo. Então, levando no kit, o carregador aqui vai ficar mais em conta. Repara que ele monta aqui pra gente o custo, monta o preço de venda e monta o preço no kit, para a gente ter esse comparativo, certo? Aqui do lado eu tenho aqui o custo total da cesta e por quanto que a cesta ela pode ser vendida, baseado no quê? Baseado nas informações que eu tenho aqui. E aqui em cima, quantas cestas podem ser criadas? Não pode ser criada nenhuma. Por quê? Porque eu tenho 10 peças do carregador, só que o cordão, olha, eu preciso colocar a quantidade para poder abrir o meu kit, certo? Então, trabalhando com o kit no sistema, eu trabalho com esse kit, com esses dois produtos, sendo que esse produto eu também trabalho com ele avulso. Né? Como é que é essa dinâmica? Assim que eu vendo um produto de kit, ele vende o kit e ele vende as peças avulsas também. Então ele dá menos um de cada. Então se um dos produtos acaba o kit. Então a condição é a menor quantidade. Então pessoal, vou clicar aqui em recalcular preços. Ele volta para a tela principal e atualizou aquele preço que eu coloquei que não tinha nada a ver. Então ele atualizou meu custo se baseando nos itens que compõem o kit, da mesma maneira o preço de venda, e nada feito para poder vender esse produto, já que um dos itens ele está zerado. Então o que muda, né, para o produto de kit é a aba lá no finalzinho, que é a partir de sexta. Então isso vai estar facilitando a vida de vocês. Ao sincronizar um item de kit para a plataforma, vocês precisam garantir que os itens avulsos eles estejam sincronizados também. Se eles não estiverem sincronizados, vai aparecer lá no E-Commerce Hub um retorno, digamos, item CIP não encontrado. A gente precisa sincronizar os itens avulsos e sincronizar o kit. Ah, Marcos, mas pode ser possível que eu trabalhe com kit onde eu tenho 3 peças, onde 2 peças eu trabalho avulso e uma peça não trabalho avulso. E aí? Mesmo não trabalhando avulso, a gente sincroniza, deixa ele nativo, mas precisa sincronizar primeiro
esses itens que compõem o kit para poder sincronizar o kit. Isso é importante. Beleza, pessoal? Vamos então às dúvidas, né? Então eu tenho aqui uma situação onde trabalhamos com o kit montado na plataforma em via individual para RP. Perfeito, sem problemas nenhum. Então ele é sincronizado, é debitado do estoque, normalmente, sendo que a estrutura, né, ela está na plataforma. Perfeito. Periodicamente, podemos alterar os itens do kit? Sarita, você pode alterar os itens conforme quiser. A gente pode remover o item, adicionar item, sem problemas. Então eu posso pegar esse kit, remover aqui o cordão e colocar um outro cordão. Então vem aqui e eu vou colocar outro. E aí dessa vez vai ser 25. Aí recalculo. Então, periodicamente podemos alterar, ou para cada composição devemos criar um kit novo. Bem, complementando a sua pergunta, eu acabei de mostrar que é possível a gente, enfim, modificar o kit, né? Algumas empresas preferem criar um novo kit para controle de venda, para saber qual estrutura de kit te gerou mais retorno. Então, apesar do sistema ele te dar essa flexibilidade de você mexer no kit, né, você deve pensar em qual forma que vai ser melhor para ti em termos de relatório, por exemplo. Então fica essa dica, né? Às vezes a gente faz manutenção, mas às vezes eu vou criar outro para ter ideia do giro desse kit, né? Então tem essa consideração também. Todos os itens precisam estar ativos na plataforma? Não. Não precisa estar ativo. Pode ser inativo, não tem problema. E aí você vende ele no kit. É importante eles serem sincronizados para poder subir informação para a plataforma. Beleza, pessoal? Então, mais um detalhe antes da gente encerrar, certo? Salvar aqui esse item de kit, criar mais um item para mostrar para vocês. Então eu tenho como cadastrar também, além do item simples, o item de grade, o item de kit que eu comentei com vocês que precisa ser feito no sistema, não via planilha, diferente de item simples e grade. Eu tenho ainda um outro tipo de produto, certo? Que é o item de serviço. Então, da mesma maneira que nós temos o cadastro aqui dos produtos, nós podemos criar, por exemplo, instalação. Então, em alguns casos, né, eu até citei esse exemplo conforme nós estávamos trabalhando com as categorias, né, onde eu tenho os meus produtos computador, games, e eu tenho também como cadastrar instalação, manutenção, desbloqueio, enfim, eu tenho como cadastrar esses itens de serviço. Um detalhe importante que eu preciso comentar com vocês é que o sistema não emite nota de serviço, certo? A gente emite, enfim, somente a parte de produtos e tal. Então a parte de serviço ela é uma administração interna. Ela só vale então para a gente. Então a NFSE, que é a nota de serviço, o RP ele não faz, certo? Mas vocês podem cadastrar itens de serviço, os valores do serviço, então tanto para instalação, tanto para manutenção. E nós temos uma tela de, enfim, ordem de serviço onde você controla, né, as instalações, onde você controla tudo que você está recebendo de manutenção. Então nós criamos então a instalação como item.
Então, aqui na categoria, seria a categoria serviços, enfim, ou conforme o exemplo que eu coloquei para vocês, computadores, notebooks. E o sistema ele ainda abre para a gente a possibilidade de cadastrar a parte aí de serviços. Bem, pessoal, dando sequência, né? A parte de e-commerce nós vimos um pouquinho hoje e um pouquinho ontem também, onde nós selecionamos o produto, associamos e depois de associar, a gente precisa ir no e-commerce hub. Então, eu vou sair de manutenção de estoque, eu venho em manutenção e-commerce hub, escolho o meu canal, então eu vou escolher o canal que eu vou sincronizar, cadastro. E ontem eu falei especificamente da categoria. Então eu tenho aqui ainda a marca, conforme realizamos o cadastro. Eu tenho aqui a categoria que nós vimos ontem, produto. Eu cadastro um novo produto, então eu preciso vir aqui no e-commerce hub e sincronizar para a plataforma. Então isso é importante. Eu tenho aqui o filtro conforme o que nós utilizamos. Então eles apareceram esses itens aqui, certo? Do item que nós vimos hoje, só apareceu um. Nós cadastramos, além do carregador, o cordão. E por que o cordão não apareceu aqui? Porque o cordão nós criamos e não associamos à categoria e-commerce. Nem os cordões e nem o kit. Ou seja, é necessário associar o item para a gente poder sincronizar. Então a gente pode sincronizar dessa maneira. Seleciono, sincronizo, ok. E eu tenho outra maneira, onde eu filtro por categoria e seleciono conforme o item. Aqui, foi aqui que eu coloquei, lembrei. Então, tá aqui o item que eu associo. Então, conforme ficar mais simples. Da mesma maneira, as imagens que nós cadastramos no sistema. E da mesma maneira, aqui a quantidade. A quantidade tem um detalhe que ele tem um tratamento de rotina automática. Isso garante que você venda num canal e é sincronizado para dar baixa no outro. Então a quantidade ela é uma rotina que fica rodando o tempo inteiro. Então esse é um detalhe. Mas e um novo produto? O novo produto eu preciso ver no e-commerce hub e mandar esse produto direitinho. Certo? E a parte de preço, conforme eu comentei com vocês, vamos ter um treinamento aí de precificação. Certo? Então, a parte de hoje eu não cheguei no preço, eu parei aqui na quantidade mesmo e vale a observação da rotina automática de sincronização. Beleza, pessoal? Então, questão aqui da Sarita. Para cada ajuste é necessário realizar a sincronização. O sistema já está habilitado. Ele já está habilitado. O seu processo, finalizando a implantação em produção, vendendo normalmente, a rotina ela é habilitada, então fica o tempo inteiro sincronizando informação. Para todos os canais, para a loja física, né, vendo na loja física, já dispara então a quantidade. Para garantir que vocês não tenham problema. Outra questão apareceu aqui para mim, no caso de ajuste de inventário. Também. Então, mesmo os ajustes, eles são atualizados o tempo inteiro. O que você pode fazer para garantir que ele sincronize na mesma hora é ver no e-commerce hub e forçar a sincronização, não tem problema. Mas se você ajustar manualmente e pronto, o sistema ele executa a rotina. E eu até vou te mostrar um dos filtros do sistema é justamente esse aqui, o item de
atualizados. Então, tudo que tem atualização recente, ele entra aqui no filtro. Então, ele sincroniza o tempo inteiro. Então, tanto pedido manual, ajuste manual, venda em qualquer um dos canais, ele entra aí na rotina. Nada impede de vir aqui forçar só para ter certeza, de repente é um item importante, enfim, um item que acabou realizando uma grande saída para garantir que não tenha erro, zerou o produto. Então temos a rotina, temos também como forçar a sincronização, sem problemas. Tem aí os dois casos. Beleza, pessoal? Mais questões aqui. Quando ocorre erro, ele traz a informação por ID. Então, no caso lá do E-Commerce Hub, ver se foi isso da Elana. Quando ocorre algum erro, ele traz a informação por ID. Então, erro, informação incorreta, enfim, imagem, excedeu o limite de tamanho. Bom, me retornou uma informação por ID. Esse ID, conforme nós comentamos, ele é um ID que faz essa conversa com o e-commerce. Aqui no manutenção de estoque, ele é uma dessas colunas aqui, e aí o ID desse tipo de caso, ele está aqui no ID modelo. Então essa coluna aqui, que é o tal do ID, que aparece a informação de retorno. Então, para facilitar aí a sua busca, pode deixar essa coluna para poder achar com mais facilidade os erros que acabaram, enfim, atrapalhando a sincronização. Certo, pessoal? Conferindo aqui as demais dúvidas. Beleza. Com relação a essa parte aqui de hoje, antes de eu encerrar, deixa eu ver. Se eu tiver um grande número desses IDs e não consegue ser específica e procurar diretamente esse ID, aqui nos filtros eu só tenho as outras colunas, né, as mais utilizadas. Procurar diretamente por esse ID a gente não consegue, só ordenar, né, para poder visualizar esse produto. Bem, Delana, você pode mandar um chamado para a central de ajuda e a gente verifica isso direitinho, se tem de repente uma outra maneira sem ser pelo ID, ou até mesmo melhorar esse retorno, né? Ao invés de mostrar o ID, mostrar um outro campo. Então, pedir essa gentileza de abrir uma solicitação para ver a melhor maneira de te ajudar. Né? O ID realmente eu tenho aqui a coluna, mas eu não tenho no filtro. De repente a gente melhora esse retorno e traz um modelo, por exemplo, que já seria bem mais simples. Bem, agradecer a presença de todos. Espero ter esclarecido as funcionalidades aí conforme nós visualizamos hoje. Qualquer dúvida, vocês podem sempre acessar a central de ajuda em www.softvar.com.br/ajuda. Boas vendas. A gente vai encerrar aqui o webinar, mas eu vou continuar aqui para estar esclarecendo aí com vocês.